Boa Olá, tarde. boa tarde. Sexta-feira, 8 de julho, 16 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Eu, Kátia, aqui de Curitiba, no Paraná, Eduardo Leitão, da Hungria, e Rubens Camargo, de São Paulo. Ao cumprimentar a nossa bancada, estendo os cumprimentos também aos nossos seguidores do canal e, honrosamente, ao nosso convidado especial, Dr. Paulo. Peço, meninos, a gentileza, né, de que não façamos hoje, devido ao tempo do Dr. Paulo, as nossas considerações iniciais, para que possamos aproveitar um pouquinho mais da estada do Dr. Paulo aqui conosco. Dr. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no canal, no canal de vocês para poder explicar um pouquinho aí o que é que nós estamos enfrentando nesse nosso Brasil do século XXI. Muito prazer, eu agradeço o convite e estou à disposição. Que bom, espero que retorne mais vezes, que goste aqui do nosso jeitão simples, engraçado por vezes, e que retorne mais vezes, o que para nós será uma honra. Começo então, doutor Paulo, se me permite, a minha primeira pergunta. Traçando um paralelo com a norma jurídica, onde a liberdade é a mãe da república, recentemente vimos colocadas mordaças em médicos, especialistas, cientistas e até mesmo no cidadão comum. Frente a isso, é possível afirmar que ainda vivemos numa república democrática à luz da Constituição Federal? Olha, Kátia, no papel, sim, no papel está tudo lindo e maravilhoso na Constituição Federal. O problema é que esse papel virou, né, como diz lá em 1862, na essência da Constituição do Ferdinando Lassalle, ele diz claramente: ó, a Constituição tem o seu fator real, a sua imposição constitucional, ou ela é uma mera folha de papel. E no caso hoje do Brasil, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal transformaram a nossa Constituição acho que um rolo de papel higiênico. Não é possível. Desculpe até a colocação um pouco pejorativa, mas é o que eu sinto como operador do direito quando eu vejo artigos e artigos da Constituição Federal, princípios, garantias e direitos fundamentais violados, estuprados 24 horas por dia por quem deveria protegê-lo, né? Proteger esse direito sagrado constitucional. Então, o Estado de Direito que tanto pregam, a democracia que tanto apregoam, no meu entendimento diga-se sistema, diga-se establishment, ou seja, é o sistema corrompido querendo voltar com toda a força aí, custe o que custar e passando por cima de tudo como se fosse um rolo compressor. Então, a Constituição Federal hoje, infelizmente, não passa de uma folha de papel. Okay, doutor Paulo, obrigado pela presença mais uma vez, uma honra tê-lo aqui conosco, agradeço, sei que o seu tempo é apertado, então eu vou direto à pergunta. Eu vou pegar uma outra seara aqui, que é a parte da inoculação. Eu queria, na sua opinião, saber o que é necessário juridicamente para estabelecer que a inoculação, como foi aplicada, é de fato um risco à sociedade, um risco à saúde. Precisamos do que exatamente? Provas, testemunhas, exames que comprovem o fato? Pela sua experiência, o que mais precisa ser apresentado para que se prove que essa inoculação experimental causou danos à sociedade? É o Edu, né? Sim, Agora sou que eu. eu vi Edu, é o seguinte: boa tarde, obrigado. O que falta é conhecimento à população, o que falta é honestidade dos órgãos de imprensa, da imprensa tradicional. O que falta é coragem dos médicos de cumprirem o juramento hipocrático. O que falta é coragem também para os advogados, para que eles tomem providências correlacionadas a essas inoculações experimentais que vêm provocando mortes, destruindo famílias, provocando também sequelas, problemas cardíacos, problemas de tromboses,
perda de membros, ou seja, tudo que você possa imaginar num medicamento experimental vem ocorrendo. Isso, inclusive, viola o Código de Nuremberg, né, que veda a utilização de seres humanos como cobaias. E o que falta também, é colocar o CPF dos responsáveis, no caso, médicos que não defendem o paciente, que defendem as farmacêuticas, gestores públicos que implementam medidas sanitárias ilegais com base em decretos, em portarias, em resoluções, e o próprio Supremo Tribunal Federal já deixou claro que isso tem que ser através de lei e em decorrência da lei. E o que falta mesmo é a ação, o que falta é a vontade das pessoas se unirem para poder enfrentar o sistema. Poucos são os corajosos, e esses são chamados de negacionistas, de terraplanistas, de antivacinas, de genocidas e por aí vai. Mas os verdadeiros genocidas são esses que negam essa experimentalidade desses medicamentos, porque nem da fase 3 finalizou-se ainda. Então, eu vou resumindo, Edu, o que falta mesmo é informação, o que falta é coragem, principalmente da classe médica, que está acovardada. Eu diria e também, assim, eu posso dizer também que o Poder Judiciário e o Ministério Público também têm culpa nessas mortes, porque vem se omitindo da sua obrigação. Por exemplo, não pode o Poder Judiciário, em hipótese alguma, corroborar com um ato, por exemplo, de uma universidade que institui medidas sanitárias através de portaria. Portaria é ato administrativo. E desde quando o reitor, em nome da autonomia universitária, é autoridade sanitária para poder impor passaporte vacinal, que nem uma lei no Brasil impõe, nenhuma lei federal impõe essa obrigatoriedade de passaporte vacinal. Não existe. Então, essa anomia de conhecimento, essa falta de conhecimento das pessoas é que está levando justamente a esse caos. Por quê? Dizem que esse medicamento é obrigatório, mas não há lei. A lei do PNI não incluiu por portaria, que é a portaria do Ministério da Saúde, não incluiu nenhuma dessas vacinas experimentais, que eu digo que não são vacinas, são medicamentos, no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. Então, resumindo, falta informação. Informação hoje, Edu, salva vidas. E é isso que a gente precisa passar, por isso que é importante. É esse tipo de comunicação que vocês fazem, tá? Então, esse é o caminho, informação. Ok, doutor Paulo. Era uma outra pergunta que eu ia fazer, o senhor acabou até respondendo. O passaporte é condicional? Lógico que não. Então, doutor, eu quero... Não é nem legal. Não é nem legal, exatamente. Quanto mais constitucional, porque existe na Constituição o princípio da inviolabilidade, ou seja, a intimidade da pessoa não pode ser violada. Existe a dignidade, né, da pessoa humana. Isso tudo está sendo desrespeitado, por quê? Por imposições sanitárias, através de portarias, resoluções, até e-mail. Eu já vi casos até de e-mail impondo, você não vai entrar aqui se você não tiver o passaporte vacinal. Não tem lógica, não tem lógica. Exato. E aí a gente cai, doutor, numa parte também que é o tal do ativismo judicial. Porque no Brasil a gente vê que a corte legisla, executa, enfim. O senhor sabe muito bem disso, até porque tem tantos clientes que sofrem com esse ativismo. Pergunto, tem como parar isso, doutor? Olha, para você enfrentar o ativismo judicial, você tem que ter um parceiro para poder enfrentar isso, que é advogado que tenha coragem para poder enfrentar um juiz. Não é desrespeitar o juiz ou desrespeitar o poder judiciário. É muito diferente de você esfregar na cara do juiz que ele está cometendo um ato de ilegalidade. Como é que a gente enfrenta um juiz quando ele comete uma ilegalidade? Existe uma lei que chama Lei de Abuso de Autoridade. É a Lei 13.869. Essa lei é importantíssima. E se todo cidadão que se sentiu violado no seu direito por um juiz ou por um promotor público, um promotor de justiça, ou por um delegado, quem quer que seja o agente, ele tem que buscar a reparação disso e rechear o CPF desse cidadão com medidas criminais. E aí você vai também neutralizar um pouco esse ativismo, porque
O ativismo você combate com a própria aplicação da lei. Se você aplicar a lei, se você mostrar para o juiz que ele está desrespeitando a lei, violando o princípio da legalidade, ele comete crime. Quem comete crime é criminoso. Quem está à margem da lei é marginal. Então, é preciso, e aí eu volto na questão do conhecimento. É preciso ter conhecimento para poder enfrentar esse sistema. Tá? Então, esse que é o mais importante. Conhecimento salva vidas. Doutor Paulo, nós sabemos que o senhor está com um horário apertado, então eu vou fazer a minha última pergunta e acabamos nos despedindo e aguardando o seu retorno aqui conosco. Então, na verdade, é uma pergunta dupla, né? O senhor concorda que ministros do STF venham a ser concursados? E a segunda pergunta o senhor está pré-candidato a deputado federal, né, por Goiás. O que leva um advogado renomado como o senhor a adentrar na política? Quais são as suas expectativas como um deputado federal? Tá, você podia repetir só a primeira pergunta, porque eu perdi eu acho que a conexão minha aqui que está ruim. Ok. Se o senhor concorda que ministros do STF venham a ser concursados? Não só concordo, como vou trabalhar para isso, né? Caso eu chegue à Câmara Federal. Então, as duas respostas também vão estar interligadas. Por quê? O ministro, o juiz, aliás, ele tem que ter notável saber jurídico. E, infelizmente, o que acontece hoje nos concursos públicos, por exemplo, para juiz mesmo de carreira, ele estuda para passar no concurso, depois ele esquece de praticar e atuar, de atualizar o direito. É por isso que nós temos esse grande problema de muitos erros judiciais que ocorrem, e esse ativismo também, por conta dessa lacuna que abre na mente desse cidadão que passa num concurso e não estuda, ele não procura saber o que diz realmente o direito, fica só aplicando de acordo com a sua cabeça, né? Aí nós temos o exemplo do Alexandre de Moraes, que ele acha que ele é a Constituição em pessoa, encarnada, né? Na realidade, ele está enganado, porque não existe Constituição, não existe nenhuma pessoa acima da Constituição, mas na cabeça dele, ele está acima da Constituição Federal, e aí se der muita corda, ele ainda dá acima de Deus ainda, para poder ser o Deus supremo aqui do Brasil. Mas todo juiz tem que ter a carreira de juiz. E eu entendo também que, no caso do ministro Supremo, ele tem que ter mandato. Ou seja, tem que ser, e não só o Senado, tem que ser o Congresso Nacional. O Congresso é que tem que sabatinar, que votar se vai ou não aceitar aquele cidadão com notável saber jurídico e reputação ilibada, que ele vai ser um ministro supremo ad eterno. Não, ele, além de ter esses dois requisitos, ele tem que ter também um mandato, porque aí nós vamos acabar com esse ativismo judicial. Mas isso é algo a ser feito a médio prazo. E aí é justamente por isso, por essa ausência de corajosos ali no Senado e na Câmara Federal, é que, por exemplo, o Daniel Silveira é pré-candidato a senador. Por isso que querem tirar o mandato, a possibilidade de o Daniel Silveira ser candidato a Senado, que, na realidade, quem é advogado sabe que tem a súmula 9 do TSE, que deixa muito claro que ele é pré-candidato e certamente será vencedor no pleito. Agora, com relação a mim, partiu do próprio Daniel Silveira, que falou, doutor, o Brasil precisa de pessoas que são combativas como você. Então, pense direito se você não quer defender o seu estado de Goiás aqui no Distrito Federal, aqui na Câmara Federal. Goiás vai ganhar muito, o Brasil também. Aí eu pensei, refleti, realmente eu vi que falta na Câmara e também no Senado, faltam pessoas com coragem para poder enfrentar o sistema, e eu resolvi, com o apoio da família, aceitar esse convite de ser pré-candidato à Câmara Federal. Então, é uma missão, viu, Kátia? É uma missão
que foi dada e certamente eu aceitei essa missão. Vamos agora colocar o meu nome no crivo aí do povo goiano. É isso. Bom, nós agradecemos muito, então, a presença do Dr. Paulo Faria aqui com a gente. Você quer falar mais alguma coisa, Catita? Tem um tempinho? Não, só queria desejar boa sorte, né, nessa nova empreitada, que Deus lhe abençoe, porque nós somos todos aqui, né, seguidores do seu trabalho, admiradores dessa coragem. Então, lhe desejo muito boa sorte e espero vê-lo lá. Agradeço, Kátia, obrigado, Edu, também o Rubens, né, e a todos vocês aí que estão assistindo aí, meu muito obrigado, e lembre-se que nós precisamos lutar pela nossa liberdade, sempre. Nossa liberdade não tem preço, e hoje tem uma pessoa que salvou o país do comunismo, chama-se Jair Messias Bolsonaro, que nós precisamos trabalhar pela reeleição dele para poder enfrentar essa tentativa de fraude que estão aí tramando, e está a nossa cara. Nós precisamos trabalhar e ter muito cuidado, muita cautela, porque se a esquerda voltar para o Brasil, o único caminho, a única saída que nós teremos será o aeroporto ou a rodoviária, tá? Agradeço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, então. Até a próxima. Contamos com a sua presença aqui novamente. Obrigado, doutor Paulo. Estou à disposição. Um abraço. Um abraço. Então, pessoal, agora sim, o nosso convidado que nos deu a honra de estar aqui conosco,